Nauta, eles certamente temos um grupo de irmãos lá no Bom Parto, irmão Manuel da Eletrônica e outros também lá na pescaria, presbítero do Ogival, com a família, e outros estão conosco conectados. A gente agradece a vossa, agradece vocês pela boa ação e louva a Deus pela vida de cada um dos senhores. Abramos nossas Bíblias para a gente ler a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, o 11 e o 12, para a glória de Deus. Eu leio o 11 e os irmãos, junto com o irmão Eudes, lê o 12, amém? Isso aqui, esse versículo 12 é um aviso. Seria bom que os irmãos até sublinhassem ele. Isso aqui dá certinho para os cão de caça. Vocês conhecem a linguagem figurada do nosso presidente, pastor José Antônio dos Santos? Diz que tem o cão de caça, é aquele que anda caçando pecado das pessoas para trazerem. Isso aqui é diferente, diz: aquele que está em pé, olhe e não, aqui dá certinho para os cão de caças, né? E a gente não gosta de cão de caça na igreja. Meus amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, né, versículo 10 e 11. Nem murmurei, versículo 11 e o 12, que digo: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa e de nós outro, sobre quem os fins do século têm chegado. 12, leiam. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Todo o povo diz amém. Então oremos ao Senhor. Convidamos aqui nosso irmão Júnior para fazer essa oração em nome de Jesus e agradecer ao Senhor por tudo. Júnior, ele tem razão nessa noite de estar feliz, alegre, né? Como qualquer um pai também tem esse prazer. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, isso é verdade, né? A palavra de Deus disse que chorais com o que chora e se alegrais com o que se alegra. E nós hoje estamos alegres porque eu estou com a minha filha e mais um outro filho. Não ganhei um genro, ganhei um outro filho, pastor. Amém? Louvo a Deus pela vida do Lucas, da minha filha Kevly. Está aqui, chegaram em paz, em nome de Jesus. Desde já eu peço a oração dos irmãos também, para que o Senhor também abençoe a nossa volta ali. Dia 8 a gente estamos saindo daqui, em nome de Jesus, e só temos mais que agradecer a cada um que tem orado, né? Principalmente o nosso pastor e todo o ministério dos presbitérios, diáconos que estão aqui na minha retaguarda. Quanto mais precisa de oração? Eu, minha casa e a obra do Senhor. Oremos. Querido Deus que estás presente, obrigado por tudo quanto que o Senhor tem feito, meu Deus. Ó, Senhor Deus, nós viemos aqui, Senhor Deus, buscar a Tua presença. Senhor Deus, continua conosco, Senhor Deus. Fala através, Senhor Deus, do Teu servo, que irá, Senhor Deus, levar uma palavra nesta noite ao meu e ao seu coração. Meu Deus, continua falando com a Tua igreja, e que o Teu Espírito Santo, ó, Senhor Deus, possa descer sobre nós nesta noite e fazer morada, para que a gente possa sair cantando o hino da vitória aqui. E sim, um dia, Senhor Deus, todos aqui irão encontrar com o mestre nas nuvens e cantar o hino da vitória, para a honra e a glória do nome santo do Senhor. E assim te agradeço em nome de Jesus e amém. Deixe sentar, amados irmãos. Vamos ouvir as crianças louvar o Senhor em nome de Jesus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual. E esta é a razão, por isso eu vamos adorar a Deus, vamos adorar, vamos
Vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus.
Meus amados, agora acessamos todos em que é movimento e abramos nossas Bíblias. É uma palavra de Deus. Abram suas Bíblias em Juízes, no capítulo 2. Eu vou aguardar que todos encontrem. Juízes, capítulo 2, versículo 22, dando sequência à vida dos nossos juízes de Israel, o governo de Deus na mão dos homens. Juízes, capítulo 2, versículo 22, para a glória de Deus. E hoje estamos com o 13º juiz de Israel, a saber, Eli. Eu disse que todo movimento deve voltar-se para o altar. Se não dá para ficar pelo menos 3 horas voltado para cá, é bem melhor ir para a internet. E, meus amados irmãos, abramos nossas Bíblias, Eli, o 13º juiz de Israel, e a saber, Eli. Todos estes juízes tiveram a ação direta nas 12 tribos de Israel, ainda que fossem levantados por Deus ou aclamados para preencher vacância, ou mesmo eleitos pelos homens, eles tinham domínio geral, e Deus os fez porque Deus entregou o governo dele na mão dos homens. E, amados irmãos, então temos os juízes que foram aclamados, os eleitos e os que foram levantados exclusivamente por vontade soberana de Deus. Dentre eles que foram levantados exclusivamente por Deus, você vai ver o caso de Otiniel, vai ver o caso de Eudes ou Eude, vocês vão ver o caso de Gideão, até que Gideão ele replicou o anjo, mas era o anjo que queria ele, Deus quem queria ele como juiz. Também o caso de Sansão, que foi criado, e também o caso de Samuel. Os demais 9 juízes, esses aqui foram pela vontade permissiva. Deus tem 2 vontades, permissiva e a soberana. Pastor, como entender isso? A vontade permissiva é aquela que Deus te dá a liberdade para você escolher o que você quer, para você fazer o que você quer, fazer bom uso da sua liberdade. E a vontade soberana, não. É como cantava o cantor Abidia: Deus vai na frente, derrubando os muros, caindo. É Deus quem vai. Então, amados irmãos, a permissiva, Deus, ele dá a liberdade para respeita a nossa liberdade. E a gente vai fazer uso dela para o que é bom, para o que é melhor para o reino, para a nossa vida, para a nossa família. E como o governo está na mão do homem, ele direciona-o para onde ele quer. E, amados irmãos, então aqui você vai encontrar que foram levantados por Deus. Vou repetir: Otiniel, Eudes, Gideão, Sansão e Samuel. Se você ler os governos dos 9, ou dos 14, você vai ver que não teve muita diferença, não. Nem dos aclamados, nem dos eleitos, e nem dos que foram por soberana vontade de Deus. Não tem muita diferença, não. E, meus queridos e amados irmãos, veja que também a gente não pode, já vi alguém fazer mau juízo, olhar com desrespeito os juízes que foram
na verdade, aclamado e eleitos, e dando ênfase somente àqueles que foram por vontade soberana. Não se deve fazer isso, porque o governo de Deus, ele deu para o ser humano, ele, na verdade, fazê-lo ajudar Deus aqui na terra. Então, meus queridos e amados irmãos, então Deus tem a ver muito com o governo. Era, amados irmãos, na verdade, um tempo difícil para todo mundo. Se hoje é difícil, imaginem, naquela época, era um tempo difícil, até porque a Bíblia deixa aqui imagem para a gente ver que era difícil. Primeiro, se você abrir a sua Bíblia em Juízes capítulo 21, versículo 25, você vai encontrar aí, diz: não havia rei, e cada um fazia o que eles pensavam, o que achavam que era reto aos caminhos do Senhor. E eu tenho que abrir aqui um espaço para dizer para você que na igreja o que eu penso e o que eu acho nunca deve ser levado em conta. Não serve para doutrina. Aqui o que serve, você deve falar somente o que tem base na Bíblia Sagrada. Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito. E ao pouco dia eu ouvi de um obreiro abrir a boca e dizer: eu acho que é assim. Aqui não funciona, irmão. Aqui tem a palavra de Deus como a base da sua fé e prática. Digo amém para Jesus. É a palavra. O eu acho, eu penso, deve estar bem longe de nós, porque temos base suficiente para dizer, como Jesus disse para Satanás: está escrito, está escrito. Amém? Meus queridos e amados irmãos, mas naquela época, por não haver ordem, não haver rei em Israel, então cada um fazia o que achava e pensava que era direito aos seus olhos, e assim fazia, praticava. Era um tempo difícil. Se todo mundo, na verdade, andar com esse ponto de vista, eu acho que é assim, para onde é que vai o sistema doutrinário da igreja? Para onde é que vai o reino de Deus? Porque eu acho que é assim. Aqui não funciona, meu querido. Aqui funciona a palavra de Deus. Digo amém para Jesus. E nesse tempo aqui, amados irmãos, cada um fazia o que achava e pensava que era direito aos seus olhos. Digo amém para Jesus. De maneira, amados irmãos, que nesse tempo, se você ler em Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz que havia lá, na verdade, houve fome em Israel. Houve fome e, amados irmãos, um casal, uma família, saiu de Belém e foi para os campos de Moabe peregrinar. Pastor, se você parar um pouquinho para ver isso aí, Belém significa o quê? Casa do pão. Belém significa casa do pão. Já pensou sair lá da panificação do nosso irmão Gildásio, irmãos, e ir lá, quem sabe lá para o deserto, buscar pão lá? Que é isso? Fica na padaria, rapaz, que lá pelo menos é mais fácil ter pelo menos uma bolachinha para comer. E aqui, amados irmãos, diz que esse casal saiu, veja, da casa do pão de Belém e foi para os campos de Moabe peregrinar lá. Veja, por quê? Porque, amados irmãos, cada um fazia o que achava direito aos seus olhos. E, amados irmãos, não somente este caso. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3, parte B, diz que nesse tempo a lâmpada do tabernáculo estava se apagando. Não havia luz, mas tinha lâmpada. Não havia luz, não havia iluminação. Parece que a palavra, os oráculos, estava perdido, amados irmãos, no templo, porque não havia
prática dos oráculos. Digo amém para Jesus. A situação não era boa. Primeiro, não tinha rei. Segundo, havia fome. Terceiro, a lâmpada do templo estava apagada. Mas, amados irmãos, também havia outra coisa. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 diz: naqueles dias, a palavra de Deus era rara, não havia frequência, as revelações, as visões não era frequente, eram coisas esporádicas. E, amados irmãos, aqui está o quadro espiritual de Israel naquele tempo. A situação não era boa, o quadro espiritual era este. Isto aqui se repete na vida de uma pessoa, se repete em uma igreja, se repete numa família, e é bom a gente se precaver, porque, amados irmãos, de repente fica uma situação, uma família, como diz aqui, a lâmpada do Senhor se apagava no templo. De repente um apagão espiritual em uma casa, em uma família, em uma igreja, e na verdade, em uma vida. Que situação não é? Quando o crente está no apagão, ele não tem visão de Deus, ele não tem visão espiritual, faltou iluminação. E você sabe que iluminação é aquilo que flui no momento, quando você está encucado, aí é a iluminação, você achou um caminho. E quanta gente perdeu isso aí. Mas nessa noite é a noite de você refazer. Digo amém para Jesus de Nazaré. Pastor, por que aconteceu essa situação em Israel? Porque o que levou Israel a cair nessa situação? Por favor, abra sua Bíblia, amados irmãos. Em 1 Samuel 2, e versículo 12, diz que os filhos de Eli se tornaram filho de Beli. Amém? Veja, eles não se importavam com o Senhor. Está aí no versículo, não se importavam. Deus para ele era a mesma coisa de um ser qualquer. Para ele, Deus era a mesma coisa, não se importavam com o Senhor. Meus irmãos, isto aqui é duro para a gente que é cristão, irmão. Isso aqui é horrível, não se importar com o Senhor. Eu acho que a ação mais barata que a gente deve ter, amados irmãos, é vir à igreja. Eu acho que é a mais em conta, não é? Agora imagine em casa, né? Ter a importância para dar a Deus antes das refeições, antes de dormir, a importância que deve dar a Deus a se acordar, a importância. Os filhos de Eli não davam importância e se fizeram filhos de Belial. Meus irmãos, todo sentimento voltado para Deus se esvaziou naqueles dois jovens, se acabou naqueles dois jovens, e agora nele entrou outro sentimento neles, e agora tornaram-se filhos de Belial. Por quê? Não dava importância ao Senhor. Digo amém para Jesus. Meus amados irmãos, outra coisa, no versículo 13, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz aí o costume. Eu queria parar um pouquinho aqui, e que você achasse o costume daqueles dois sacerdotes, filho do sumo sacerdote. Veja aí, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz que o costume deles com o povo que acompanhava ele, vou repetir, o costume deles com o povo que acompanhava ele, amados irmãos, o que era, amados irmãos? Veja, e que oferecendo
cada pessoa o sacrifício, né? Isto aqui, amados irmãos, alguém oferecia um novilho, colocava no fogo, também oferecia um cordeiro, aí os meninos iam lá com na sua Bíblia está mostrando aí, amados irmãos, com um tridente, a Bíblia mostra aí, um garfo de 3 dentes, de longe ele enfiava, veja, na carne do animal, lá no fogo, e puxava o animal para fora, para eles se satisfazerem. E tirava. O que é isso? Desviava o sacrifício, desviava a oferta, desviava o dízimo. Amados irmãos, eles desviavam. Alguém trazia o sacrifício para a igreja e de longe os filhos dele com o garfo enfiavam na carne e puxava a carne para eles fazerem um churrasco, eles folgarem, eles beberem, comer churrasco. E a Bíblia diz aqui que eles gostavam de carne crua. Meus queridos e amados irmãos, veja, era o costume daqueles 2 sacerdotes, filhos do sumo sacerdote. E eu tenho que dizer para você, desviar dízimo, desviar oferta, é mesmo que você cometeu um suicídio. Não desvie, porque as coisas vão devagar, vai chegar um ponto que você já cavou a sua cova e Deus não tem misericórdia com quem transgride a lei dele não. Digo amém para Jesus de Nazaré. E tem muitas pessoas, amados irmãos, por aí que na verdade desvia. E Deus, Ele está vendo isso aqui. Deus, Ele olha, amados irmãos. A Bíblia diz que o seu olhar está como chama de fogo voltada para este lugar. Só quem sente esse olhar aqui nessa noite, levanta a mão e dê glória para Jesus de Nazaré. Olha, senhores, os sacerdotes, filhos do sumo sacerdote, pegava o tridente de longe, na carne do animal, e ia se satisfazer com ele, nas suas churrascadas, e era mais com carne crua. No versículo 15, 16, você vai ver isso aqui, ele gostava de carne crua. E ainda dizia para o ofertante, se o ofertante ele dizia que não era, deixasse pelo menos assar, ele dizia, ele pegava a força. Eles pegavam a força, desrespeitava o ofertante. Eu fico, amados irmãos, olhe para cá, por favor. Eu sou tão chateado e fico aborrecido quando não se honra dízimo e oferta na igreja. Quando não se honra isso, irmão, eu fico chateado, porque todo pastor, ele sabe que ele tem que primeiro cuidar e depois viver do resto e prestar conta a quem é maior do que ele em Maceió. Mas desviar, irmão, para fazer isso, aquilo, outro, amados irmãos, meu amado irmão, para fazer alguma... Não, senhor, é para o pastor viver do resto e depois prestar conta quem é de maior do que ele lá na controladoria. Todo pastor sabe disso, mas fazer de dízimo e oferta como quem fosse resto de secretaria de Estado ou de município, irmão, e torrar, não, senhor. Aqui a gente honra o dízimo, porque a gente sabe, tem pessoas que deixam de comprar o remédio para trazer o dízimo, tem pessoa que deixa de se alimentar melhor para trazer o dízimo. Eu tenho que fazer jus aos seus dízimos e oferta. E a mão, pastor que não faz, fique certo do que precisa Deus ter com ele. Levanta a mão e dê glória para Jesus de Nazaré. Por isso, não tenha medo de abrir a mão e contribuir, porque vocês estão vendo, desde quando colocamos os pés nessa cidade, nessa igreja, vocês viram o resultado do que vocês contribuem. Levanta a mão e dê glória para Jesus de Nazaré. Mas quem gosta de oba-oba, gosta de desviar. Mas nessa noite, leve esta palavra. Tem alguém que honra o que você traz para essa casa. E meus queridos e amados irmãos, desviava esse moço, desviava a oferta
da casa de Deus para fazer as suas churrascadas. E, amados irmãos, Deus não aprova isso. No versículo 22, por favor, abra a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22, veja aí. Os filhos de Eli, veja, os sacerdotes, eles faziam o quê? Olha aí o que diz. Eles forçavam as mulheres que serviam de recepcionista ou de porteira no tabernáculo, eles forçavam a se deitar com elas. Os pecados dos filhos de Eli foi triste naquela época, irmãos. Veja, conforme diz a Bíblia, amados irmãos, Eli, ele estava todo desenquadrado, fora, amados irmãos, dos preceitos de Deus, entendeu, amados irmãos, dos preceitos de Deus, para dirigir uma igreja, para dirigir o seu povo, porque a ordem de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, 5, é esta aqui: se alguém não sabe governar a sua casa, não sabe governar a casa de Deus. E meus queridos e amados irmãos, então aqui está a situação, que está o quadro, amado, que levou, na verdade, a situação do sacerdote Eli e de Israel, foi os filhos de Eli, tornaram-se filhos de Belial. Agora, qual era a situação de Eli? Por favor, vamos abrir sua Bíblia aqui. Qual era a situação de Eli? Veja aí o versículo, amados irmãos, que a gente leu, no capítulo 2, versículo 22, diz assim: era, porém, Eli já muito velho. Pastor, quantos anos ele tinha? 90 anos. Tinha 90 anos. Esse homem, amados irmãos, com 90 anos, na frente de Israel. E a Bíblia diz, ele já era muito velho. E eu tenho que chamar a atenção dos irmãos aqui. Eli, ele já tinha perdido alguma coisa. Por favor, abra sua Bíblia aí no capítulo 2, versículo de número, amados irmãos, ou capítulo 1, versículo 13 e 14. Eli, ele, amados irmãos, veja, estava uma situação terrível. Chegou lá uma pobre mulher no templo e começou a orar, fez um voto, e ela fez um voto, orava ao Senhor, e a Bíblia diz que ele fez menção dos lábios daquela mulher, que apenas ela balbuciava algumas palavras, e ele, amados irmãos, por ter perdido discernimento de espírito e percepção espiritual, aí ele simplesmente disse que a mulher estava embriagada. 90 anos, estava sem percepção, estava perdido discernimento de espírito. Aí chamou a mulher de embriagar. Mas a mulher, amados irmãos, Ana disse que estava derramando a sua alma perante o Senhor, para Deus, amados irmãos, entrar com vitória na vida dela, porque vivia ela tanto tempo machucada pela rival, por Penina, e ela agora resolveu pedir a Deus para ele dar um basta na história. Digo amém para Jesus. E ela fez um voto e Deus atentou para ela. Digo amém para Jesus. Eli não era, amados irmãos, observe que não era má pessoa. Se você olhar no capítulo 1, versículo 4, vai encontrar que ele orientou Ana a buscar o Senhor. Depois que ele se enganou, mas orientou a Ana. E depois ele contribuiu muito para o crescimento espiritual do seu próprio filho, mas o homem já era velho. Meus queridos e amados, mas
a Bíblia tem uma resposta para todos nós. Digo amém para Jesus. Era tempo difíceis e Deus, sobre a casa de Eli e sobre Israel, foi inevitável o juízo de Deus sobre Israel. E eu quero dizer para os irmãos, todavia, Deus lhe avisou através de um profeta, através de Samuel, até porque a Bíblia diz: Deus não faz alguma coisa na terra sem que primeiro não avise aos seus santos, aos seus profetas. Deus, amados irmãos, avisa. Os filisteus se levantaram contra Israel e diz a Bíblia, tomaram a arca da aliança e venceu Israel. E quando chegou a notícia, amados irmãos, veja, quando chegou a notícia, diz que o homem que já estava velho, estava na cadeira, e de repente, quando ouviu a notícia que Israel tinha perecido na batalha, e que a arca do concerto foi roubada pelos filisteus, simplesmente ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. A mulher de Ofinéias, ou de Finéias, estava grávida. No momento ela sentiu a dor de parto. E diz a Bíblia que assim curvou e deu à luz. E as mulheres se alegraram, porque na época a escassez de homem era grande em Israel. Elas se alegraram, as parteiras, e disseram: te alegra, mulher, porque nasceu um homem. Ela nem fez conta e disse: Icabote, que significa foi-se, acabou-se a glória de Israel. Ah, irmãos, isto aqui é pesado para todos nós, porque esse fato ele continua se repetindo em uma casa, em uma família, em uma igreja. Esse fato se repete. O Icabote ou Icabô, sempre ele está aparecendo por aí. E eu tenho que dizer para você que nessa noite é fácil saber quando alguém está grávido ou grávida do Icabote. Quando você está grávido do Icabote, amados irmãos, ou grávido do Icabote, fique certo, amado, que aparece alguns sintomas na sua vida espiritual. Primeiro, é quando se acostumamos com a pobreza de evidência espiritual na nossa vida. Crente não pode viver de evidências passadas, ele tem que ter todo dia novas experiências, tem que ver Deus todos os dias ao seu lado, lhe incomodando a você, buscar a Deus a ponto de você sentir como Sansão. Sansão sentia o incômodo por parte do Espírito de Deus, lhe empurrando para enfrentar Filisteu. Crente tem que viver de novas experiências, não pode se acomodar com coisas passadas, e Deus cada dia tem experiência nova para quem busca Ele. Só quem sente que a presença dele está aqui, dê glória para Ele, crente. Ai, quando acostumamos, porque Deus já fez isso outro, Deus tem muito mais. No celeiro dele, amados irmãos, não falta bênção material e espiritual para crente, não. O celeiro dele está cheio. Digo amém para Jesus. É fácil conhecer quando você está grávido do Icabote. É quando lhe falta motivo de vir a este lugar, porque nada vai impedir quem tem motivos espiritual para vir aqui.
Pode haver o que houver, amados irmãos. Veja, quem tem motivo sim de vir a este lugar, porque sabe, reconhece no seu ser, sabe que neste lugar a promessa que Deus disse na verdade para o rei Salomão, disse: a partir de agora o meu coração, os meus ouvidos, o meu olhar está voltado para este lugar. Digo amém para Jesus de Nazaré. Deus nunca tirou os seus ouvidos desta igreja, Deus nunca tirou o seu olhar desta igreja, Deus nunca tirou o seu coração desta igreja. Sim, quantos sabem disso? Levanta a mão sim e adore a Jeová. É fácil conhecer quando você está grávido do Icabote. É quando você não tem forças. Vou repetir, é quando você não tem forças de reagir à vontade de pecar. Você está grávido do Icabote. Não tem força de reagir à vontade de pecar. Você está com ele dentro já, só falta ele nascer. E é preciso ter cuidado, porque quando ele nasce, a situação é feia. E amados irmãos, veja, quando você não tem força para reagir, não tem força para vencer. Ora, amados irmãos, é fácil conhecer quando estamos, na verdade, grávidos do Icabote. É quando você se acha na condição de se medir à altura das suas autoridades espiritual. Na verdade, amado, quer se medir é porque você está grávido do Icabote. E amados irmãos, a qualquer momento ele pode, na verdade, nascer. Eu tenho uma palavra para você: é quando você acha mais fácil expor, disseminar a falta dos outros do que biblicamente abordar e dizer, como diz a Bíblia Sagrada, falou para alguém salvar alguém do fogo. Levante a mão e dê glória para Jesus de Nazaré. Está grávido do Icabote e precisa abortar para ele não nascer e tudo acontecer em catástrofe. Glória ao Senhor que vive e reina para sempre. Nunca permita que o Icabote ele nasça em sua vida. Nunca permita. Ele só nasce em quem está com ele no ventre. Ele só nasce por força de tragédia. Ele nasceu antes do tempo. Ele nasceu para marcar o fato trágico de Israel. Ele nasceu para indicar a derrota de Israel. Ele nasceu para dizer que a glória de Israel foi perdida. A glória se foi. E meus queridos e amados irmãos, que nessa noite, essa glória que na verdade está em nossa vida, foi o próprio Jesus. Escuta aí, na oração sacerdotal, Jesus orou e disse: Pai, eu dei-lhe a glória que o mundo não pode receber, para que ele seja um como nós somos um. Só quem tem a glória que Jesus deu, levanta a mão, foi ele quem diz: Pai, eu dei-lhe a glória e o mundo não pode receber. Levanta a mão e dê glória para Jesus de Nazaré. Se você tem essa glória, conserve esta glória, se coopere com ela para crescer. Essa glória foi Deus quem lhe deu. Você só é o que é por causa da glória que Jesus repartiu e deu para você nessa noite. Glória ao Senhor que vive e reina para sempre. Não perca essa glória, porque, amados irmãos, a arca do concerto para Israel é a representação do próprio Deus visível em Israel. Era na verdade a presença de Deus visível para Israel. Era aquele simples caixão, aquele simples caixãozinho de madeira de acácia, revestido de ouro por dentro e por fora. E, amados irmãos, um caixãozinho de 75 centímetros, na verdade, assim compridinho, mais ou menos isso aqui,
pouquinho mais, revestido, amados irmãos, e 75 centímetros de altura, em cima uma tampa, toda ela de ouro, com 2 querubins com as asas voltadas para um outro e o rosto voltado para dentro da arca. Era simplesmente uma representação, mas por onde aquela arca passava, era Deus trabalhando, era Deus operando. Digo amém para o Senhor nessa noite. Que Deus te ajude, que Deus te guarde, que Deus fortaleça nessa noite. Nunca perca a glória que Jesus disse: Pai, eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que ele seja um como nós somos um. Digo amém para Jesus. Fiquemos de pé para agradecer o Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Meus amados irmãos, de hoje a 8 é a nossa Santa Ceia, e também nosso irmão Júnior está agradecendo, né, aqui na igreja. Então os irmãos, né, conforme o nosso acerto, quem não quiser despedi-los vazio, traga alguma coisa, amém? Traga alguma coisa. É um presbítero, um homem de Deus, que a gente encontrou aqui, uma pessoa merecedora do nosso carinho, do nosso apreço, e façam isto em nome de Jesus, amém? Então, amados irmãos, também nós queremos dizer, amanhã é o culto aqui dos anciãos, amanhã à noite, e a gente pede que os irmãos tragam os seus anciãos para a igreja. Já mandei chamar alguns, né, para estar aqui, e nosso irmão Luiz, né, que está andando também para ser ancião, ele vai estar aqui à frente do trabalho com os irmãos, em nome de Jesus. Quero toda a igreja presente, para a gente, na verdade, fazer um culto abençoado para os nossos anciãos, amém? Em nome de Jesus, convidamos vários deles para cantar, para dar uma palavra. Não quero ver um ancião de fora, quero todos aqui, em nome de Jesus, amém? Quanto necessito das orações? Então, amados irmãos, oremos ao Senhor. Convidamos aqui nosso irmão, agora foi que deu, irmão João, para fazer oração em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Somos gratos ao nosso Deus por tudo que falou conosco nesta noite. Palavra maravilhosa aos nossos corações, que nosso Senhor continue abençoando nosso pastor, trazendo essas palavras para que nós possamos se alimentar dela. Amém? Quem precisa mais de oração? Eu, minha casa e obra do Senhor. Amado, soberano Deus, Pai, somos gratos a Ti, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que pudesse, Senhor, nesta noite, mais uma vez, aqui nesse santo lugar, para junto adorar e exaltar Teu santo nome, meu Deus. Que nesta noite, Pai, recebe, meu Deus, a nossa adoração, meu Deus. Que o nosso Senhor Jesus recompense cada um com bênção do céu, trazendo, Pai, aquilo que nós necessitamos. Esta igreja, essa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil e o mundo, Deus. Que nesta noite, Pai, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, abramos nossas mãos. Vou pedir aqui para o ministério local levantar assim para te abençoar. Tu faz assim para receber a bênção, amém? O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Todos digam, amém. Deus abençoe a todos.